Olá, pessoal. Estamos começando mais um Informativo Econômico da Sicoob Paulista. Juntamente aqui comigo está o professor Alexandre Bertoncello. Como é que tá, João? Tudo bem? Tudo certo, professor? Com você? Tudo certo, graças a Deus. O professor está nos acompanhando desde o início desse projeto, já esclareceu várias coisas aqui, simplificou um pouquinho aqui a gente sobre tudo que é economia. Eu estou aprendendo bastante. Aos poucos a gente coloca em prática, né, professor? Vai colocar sim, mas hoje a gente tem uma convidada especial. Muito especial. Aqui conosco está também a Tami. Olá, tudo bem, João? Tudo certo? Bem, professor? Tudo bem. A Tami, ela é gerente de produtos e serviços da Sicoob Paulista. E hoje ela vai estar aqui conosco para esclarecer muitas e muitas dúvidas mesmo que existe a tudo que é relacionado a serviço, que está relacionado a empréstimo, consórcio e todos os outros produtos que a gente acaba utilizando no dia a dia e acaba nem sabendo por que a gente usa e como usar, né, Tami? É isso aí, espero contribuir, estabelecer uma linguagem mais simples possível, esclarecer, mas também aprender, né? Estou com o mestre dos magos aqui, então também estou para aprender. Acho que vai ser um bate-papo muito legal, até porque a gente vai ter a Tami aqui, que ela é especialista em produtos, ela sabe tudo o que acontece, ela tem essa rotina diária na vida dela, e o professor tem uma visão geral da economia, então a ideia aqui mesmo é trabalhar a visão da Tami juntamente com a visão do professor, e a gente conseguir simplificar mesmo. Acho que essa é a ideia desde o começo, é fazer se tornar algo simples e que a pessoa possa aplicar e conseguir botar em prática na vida dela aquilo que ela quer fazer. É um bate-papo já para a gente começar aqui. Não tem certo ou errado, a gente não está aqui para falar se consórcio é melhor que financiamento ou algo do tipo. A gente sabe que desde a gente começou, né, professor? A gente começou a nossa conversa de investimento e a gente falou: entenda primeiro a sua vida e a sua necessidade. Sim. Então, acho que aqui vai fluir mais ou menos da mesma maneira, né? E uma coisa que é importante, a gente falou sempre de um ponto de vista mais abstrato, mais macro, né? E a Tami tem a experiência do dia a dia. Eu acho que seria legal você falar assim, como é que é o seu dia a dia? Para as pessoas entenderem como é que funciona uma cooperativa de crédito, quais são os seus desafios, como é que é isso? Ótimo. Bom, na verdade, eu já tive experiência tanto no varejo, de bancos e agora de cooperativa. São mundos completamente diferentes. O propósito, o porquê você trabalha é diferente. Né? A gente fomenta o crescimento da cooperativa para o nosso cooperado. A gente tem vários patrões, vamos dizer assim, né? E isso é muito gostoso, isso é muito legal. Explica para o pessoal como é que é essa história do varejo, né? Como é que os bancões que estão aí tradicionais faz tempo, qual é a visão ali e qual é a visão da cooperativa? Uau, caramba! É uma visão completamente diferente, porque o banco de varejo ele está muito mais pautado em lucro, né? E lucros cada vez maiores, né? Independente se aquele produto é adequado ou não, em alguns casos. Eu acho que isso é de caso a caso, muitas vezes até de profissional para profissional. Na cooperativa, os próprios produtos são adequados para que a gente ofereça sempre o melhor, né? Quando a gente fala de preço no banco de varejo e na cooperativa, pronto, tá aí a diferença principal. Né? Quando eu vim do banco de varejo para uma cooperativa, era assim, não acredito. Até assustou, né? É isso mesmo. Como que eles fazem desse jeito, né? Mas vocês não me passaram errado? É isso aqui mesmo? Tem mais alguma coisa, né? Mas tem parcela balão, tem alguma coisa nesse crédito? É muito diferente. E até a forma como você entrega isso. Né? Quando a gente fala do consórcio, a gente tem basicamente a taxa, muito diferente também. E a quantidade no contemplação. Quando você fala do consignado, além da taxa ser mais baixa, há uma preocupação muito grande com o nível de comprometimento da renda daquela pessoa que está pegando aquele crédito, se isso é saudável para ela ou não é, se de fato a gente está ajudando ela a realizar um sonho, a resolver um problema, ou a gente está endividando mais ela. Então é uma preocupação muito Isso vai diferente. entrar muito também na questão da cooperativa em si, né? Do Exato. Princípio de se preocupar primeiro com pessoas, fazer as coisas através das pessoas e para as pessoas. Então, me isso fez acaba... entender de uma maneira completamente diferente, porque eu vim com muitas vezes com a vontade de... Isso também, quando a gente está num banco de varejo, isso também é gostoso, porque você também quer entregar o bem pro teu cliente, digamos assim, você também quer entregar o bem.
Mas quando você olha no cooperativismo, existem coisas que às vezes que eu achava antes que estava muito bom para ele, mas não estava. Não estava olhando para o caso individual daquela pessoa, qual era a situação. O cooperativismo, ele proporciona a gente estar muito próximo e entender, tratar mesmo, eu posso dizer para você até carinho mesmo, cada situação. E eu acho que isso é muito especial. Deixa eu ver se eu entendi bem, então. Me corrija se eu estiver errado. O banco está ali para fazer a ligação entre o credor e o mercado, mas ele está interessado em aumentar o lucro cada vez mais para os seus acionistas. Exato. E tem uma visão centralizada, né? Exato. Tudo ali vai de São Paulo hoje e Isso. vai para ali. E quando a gente fala da cooperativa, ela consegue ter esse cheiro de terra, essa coisa da região, e por esse motivo o próprio acionista está aqui dentro. Exato. Não está em São Paulo, não está em outro isso. lugar, e ele olha assim, se a cidade se desenvolver, o meu imóvel também valoriza, fica mais fácil de eu negociar, o meu comércio vende mais, é isso mesmo? É exatamente isso. E falando num mundo menor, até para que cada pessoa que ouça entenda, muitas vezes, quando chega numa operação, numa instituição financeira, geralmente é um assunto até que a gente estava falando antes, o que você pensa? Em crédito. A maioria vai procurar crédito. Mas nem sempre aquela é a solução, né? E há muitos momentos que eles chegam dispostos a pagar qualquer coisa. Isso é normal no banco de varejo. E a sensação desse profissional de que está ajudando é de entregar exatamente aquilo que aquela pessoa está falando que ela precisa. No cooperativismo, você tem a oportunidade de conversar e entender se aquilo que ela precisa realmente é o melhor para ela. Né? Eu acho que é essa diferença que muitas vezes, e principalmente a gente falando de crédito, das várias linhas de crédito que a gente tem para falar, nem sempre aquele produto daquela forma é o mais adequado para ele. Ô, Tami, você comentando assim essa questão que possui essa relação bem próxima, né, com o cooperado, com a pessoa que está ali, como que essas pessoas estão vindo assim na hora de contratar um crédito? Acho que é interessante, elas sabem realmente estão fazendo, que nem a pessoa chegar, eu quero fazer um consórcio, elas estão cientes do que é um consórcio, ou elas chegam com a cabeça assim, só tipo, falaram aí, vou fazer, e o que for eu faço? Não. Hoje, o cooperado, ele está cada vez mais consciente, já chega com dúvidas muito boas, tá? E eu acho isso muito legal, né? E também questionando promessas falsas. Quando a gente fala de consórcio, a principal promessa é o quê? Vou contemplar rápido. E cada situação é uma situação. E tem uma outra coisa muito especial no cooperativismo que eu não vi em lugar nenhum. É o apoio que a gente dá no pós-contemplação, que é o segredo do negócio. O consórcio é um produto que você vende ao contrário. Você entende a necessidade, você entende o teu produto, você entende a necessidade dele, aí a gente vai conversar o que é que a gente vai entregar para você, né? Então, ele vende muitas vezes comercializado o produto com ele, aí eu vou conversar com essa pessoa daqui 2, 3 anos. Recentemente eu tive um caso de uma pessoa que estava planejando uma compra, cara, durante 3 anos, e foi tão legal atender essa pessoa e ver que o sonho dela está sendo realizado, é tão legal, e exatamente do jeito que ela queria, não ia ser o melhor para ela naquele momento. Aí a gente sentou, conversou, olha, o melhor jeito agora, diante desse cenário, é esse aqui. Poxa, que legal, eu consegui fazer o melhor para esse cara, sabe? É muito gostoso isso. É interessante porque é justamente isso, a ideia que a gente falou, né? É a gente entender, como você falou, é uma situação, foi um caso, pode ser que em outro caso se encaixasse. E tipo, a conversa assim. que é justamente para a pessoa, a primeira coisa que ela tem que se ligar é isso, é ser franca e entender o que ela quer com aquilo, para que você que está ali na ponta, atendendo a pessoa, dando diretamente aquele contato, possa dizer, então isso vai encaixar para você, isso não vai, para que não venha com essa ideia, porque a gente sabe que os bancão, várias pessoas falam, não, vamos fazer esse aqui, porque esse aqui é melhor, que você já pega, já faz e já sai daqui com o dinheiro, já compra, que muitas vezes acaba que não é o que encaixa para a pessoa. Aí depois, então, 3, 4 dias você cai em si, Aí já foi, né? aí já foi. Mas vamos lá, então explica pro pessoal assim, o que é um consórcio? Vamos imaginar assim, em que situação de vida, em qual momento? Primeiro beabá de como é que nasce essa história do consórcio, que é maravilhosa, e depois assim, eu chegaria até a sua mesa e você ia falar assim, olha, é melhor um consórcio por causa de...
Como é que é um consórcio? Vamos lá. Bom, a gente estava comentando rapidamente aqui a história do consórcio e foi um crowdfunding, não sei como é que fala, uma startup, não sei o que é, como falaria naquela época. Não tinha nenhum desses termos, né? Em 1962, um grupo de funcionários do Banco do Brasil se reuniu porque eles queriam comprar um carro. Eles queriam comprar um carro, mas ninguém tinha o dinheiro todo. Então, se reuniu um grupo lá, não me lembro ao certo número de pessoas, mas me parece que era em torno de 20 pessoas. Falou, mas se eu der uma parte do dinheiro, fulano der outra, Beltrano, tal. Opa, peraí, a gente consegue comprar o carro? E aí a gente vai organizando, cada mês um faz isso. E a gente vai pagando parcelado. Ótimo, o primeiro deu certo, o segundo deu certo, o terceiro deu certo, o quarto deu certo. Aí todo mês uma compra assim vindo na concessionária, se não me falha a memória, diz que a concessionária é Honda, diz que ela falou assim, opa, peraí, como é que esse pessoal tá fazendo esse negócio aí? Deixa eu entender. E eles começaram a oferecer o primeiro consórcio. E aí foi. E aí a gente estava comentando um pouco do desenrolar, que teve um tempo que todo esse medo do consórcio que existiu foi de histórias de verdade traumáticas, que não tinham um órgão que regulamentava o consórcio. Então, de fato, durante uns anos aí, na década de 80, foi um pouco mais difícil. Mas depois o Banco Central tomou as rédeas devido ao crescimento, e hoje a gente tem um órgão normativo e que faz isso muito bem. Né? E que se hoje tem qual é o jeito mais seguro, né? Porque existem inúmeras administradoras de consórcio. Ela é credenciada no Banco Central, tá tudo ok, então tá, pronto. Esse já é um passo muito importante. E é legal que era uma época que não havia o crédito farto, né? Então foi a criatividade, a solução ali de cada um dividindo. Então muito legal, eu né? comprei parcelados, né? Sem pagar juros. É a criatividade de um, aí o outro pega e já começa a implantar isso em forma sistêmica, né? Aí começa a transformar numa forma de negócio. Tem muito a ver com o cooperativismo, né? Essa colaboração da compra. Por isso, quando a gente fala porque quando a gente fala assim, você fala, nossa, é para todo mundo, né? É uma maravilha e tal. Lógico, há perfis e perfis, mas existem suas regras para a gente organizar isso. Né? Vamos falar o português, não tem café de graça. A administradora precisa de remuneração para administrar tudo isso, para manter um controle de qualidade. Né? Então, por isso há um preço. Isso é interessante até porque tem gente que fala, né? Se é um consórcio, todo mundo tá pagando por mês ele para comprar um. Por que eu tenho que ficar pagando taxa, né? Então, acho que é legal você explicar o que é essa taxa, né? Esclarecer, legal. Porque senão as pessoas ficam nessa, não é só cada um dar um pouquinho, não tinha que ter nenhum juro, não tinha que ter nada ali no meio, né? Muito legal. No consórcio, a gente fala que não tem juros, tá? É uma taxa administrativa. O que existe na composição de uma parcela de consórcio? É a taxa administrativa, o seguro prestamista e o fundo de reserva. A taxa administrativa, vamos lá, desmembrar um por um. A taxa administrativa é para que seja administrada de fato, execute a cobrança, fiscalize as assembleias, faça contato com o cooperado, vê se tudo está rolando bem, tá? Fundo de reserva, caso haja alguma despesa com o processo de um bem que tenha que retomar, com alguma coisa que deu errado. É o fundo de reserva que é utilizado. Seguro prestamista. Ai, meu Deus, ela vai falar de seguro prestamista. Para mim, eu acho super importante o seguro prestamista. Talvez o João não ache, né? Para que ele tem 22 anos. Então, ele não acha. Mas a gente que tem filho aí, o que a gente pensa? Poxa, mas se acontece alguma coisa comigo, eu vou deixar uma dívida para os meus familiares? Não, você não vai deixar uma dívida se você estiver pagando o seu seguro prestamista. Você não deixa um problema. E, inclusive, o cooperativismo também pensa nisso. Pensa, porque imagina para um lugar aonde quer entregar o melhor, e o crescimento, o conforto, que eu acho que isso também faz parte do cooperativismo. Chega lá, tal dia, o professor faleceu, não, eu vim tirar vocês da casa aqui, sai, por favor. Poxa, não é isso. Sim. Não é isso. Então, existe isso na composição da parcela, e é por esse motivo, e é muito importante, sim. Porém, contudo, entretanto, não posso deixar de falar que se a gente for olhar no mercado, as nossas taxas, elas são diferenciadas.
do banco de varejo ou da administradora independente. Isso faz toda a diferença, Sim. né? Torna esse produto muito mais atrativo, principalmente quando a gente vai comparar com o financiamento, né? Isso faz toda a diferença. Se você for pensar na Selic hoje, do jeito que está, Exatamente. pensando em uma taxa que é cobrada, você fala, nossa, compensa, né? Compensa. Mas e o lance? O que é o lance? O lance. O que é esse lance do lance? O que é esse lance do lance? É onde você tem a possibilidade de adiantar a aquisição do seu bem, né? Aí falando do lá, por exemplo. Para quem... quando a gente, às vezes, quer falar, para quem é o consórcio, talvez a gente deva pensar o contrato. Para quem não é o consórcio, para a gente tornar isso ainda mais simples. O consórcio não é para a pessoa que tem uma grana disponível, não precisa dessa grana, não está pensando em adquirir nenhum bem e faz uma aplicação financeira mensalmente, não é ansioso, não vai gastar o dinheiro, é aquela pessoa assim, super tranquila, tipo o João, né? Meu perfil, escreveu agora. Isso, tipo o João, sabe? Aí não é. Mas agora, o brasileiro, né, como é um produto brasileiro, tem todas as características, sabe? Precisa de um boleto para pagar. Foi formado aqui, né? Foi formado aqui. Made in Brazil. Precisa de um boleto para pagar. E quer adquirir um bem a longo prazo, já tem um objetivo e precisa que algo te force aquilo. Você precisa ter a obrigação. Você precisa ter aquela obrigação, sabe? Mas você não me contou o lance do lance ainda. Como é que é? Então, um contraponto rapidinho aqui. Você comentou isso, professor. Então, consórcio não poderia ser uma forma de investimento? Não, Pensando desse lado que ela comentou, de tipo, se você é uma pessoa que já faz reservas, não... Tem uma parte da economia que ela não trata de uma maneira pragmática a questão econômica, mas ela trata da teoria comportamental, né? O que ela fala? Um passo para trás. Para eu montar um modelo econométrico, falar de economia, eu pressuponho que todas as pessoas são racionais. E aí você fala, se tudo acontecer assim, o PIB vai ser assim, a inflação vai ser assim, porque todo mundo pensa de uma maneira racional e descobriu que nós somos seres humanos e não uma tabela de Excel. Tudo que estava errado. E criaram a teoria comportamental, né? E nessa teoria comportamental, ela de alguma maneira leva em consideração que algumas pessoas, elas conseguem se gerenciar. Outras precisam de uma mãozinha. Outras são descontroladas. Outras são descontroladas. E aí, para essas pessoas que não conseguem se controlar, é um investimento forçado. Porque lá na frente você vai ter o carro, a casa. Então, esse é um tipo de investimento. Mas, como é forçada, alguém teve que te induzir. Essa pessoa também tem que ser remunerada, não tem almoço grátis, né? Exato. É interessante ver esse ponto, porque às vezes também, como a gente fala bastante que trata de investimento, é legal o professor dar esse parecer nessa situação. Muito assim, bom, né? muito bom. Não, porque tem essa questão, assim, não é que todo mundo é muito racional, né? Tem aquela piadinha do padre, do advogado e do economista, que é mais ou menos rapidinho, só pra gente ver que a gente não é racional ali. Ô, Bruno, se dá o parecer aí, se foi boa, tá? Então tinham 3 amigos, né? Um se formou economista, o outro advogado e um padre. Então eles pagavam o golfe lá deles, né? O clube de golfe deles. Uma vez por ano eles iam lá jogar golfe, beber uísque e falar mal das pessoas, né? Aquela coisa. E aí no ano que eles foram, tinha um monte de cegos jogando golfe. Atrapalhando, fazendo tudo errado, não sei o quê. E as pessoas falaram, aí o padre subiu na direção para reclamar, falou, olha, a gente paga o ano todo só para isso. Aí o diretor falou assim, você não sabe, teve um incêndio na creche aqui do lado, eles são aqui do clube, eles foram lá salvar as crianças, mas por causa da fumaça alguns ficaram cegos, e eles são heróis, aqui eles estão liberados para fazer. O padre, nossa, mas como eu sou egoísta, né? Vou rezar a missa para eles, ver se Deus abençoa, que eles voltem a enxergar. Aí ele desceu, o advogado subiu, né? Não se cruzaram para reclamar também. O cara contou a mesma história.
E o advogado falou assim, vou fazer uma ação contra o Estado, vou cunhar um dinheiro para conseguir fazer uma operação nesse pessoal e tal. Aconteceu a mesma história, o economista subiu, o advogado desceu, eles não se cruzaram, o presidente do clube quase em lágrimas, contando a história. O advogado olhou para ele, entendeu, o economista olhou para ele assim, falou assim, tudo bem, mas por que eles não jogam à noite? Nada. Pensando que todo mundo é muito pragmático, né? E não é necessariamente assim. Alguns precisam ser induzidos. Fechando, conta o lance. Mas, enfim, muito bom. Vamos lá. Mas pra gente, uma coisa importante que eu acho assim, não dá pra gente comparar quando você pega um consórcio com um investimento, mas dá pra você comparar ele com financiamento. Acho que é muito importante sim. na hora de uma comparação, para não confundir o que a gente está falando. E é exatamente do jeito que o professor falou. É um jeito, sim, de economizar e investir em um bem futuro que você deseja. Mas, para quem precisa, né? Que precisa de uma forcinha ali. Para não gastar ali no novo aparelho. No novo aparelho, não é pessoal, né, sem crítica. Sem crítica. Mas, enfim. E aí, por que eu falei essa primeira parte? Porque, às vezes, algumas pessoas têm pressa. Aí fala assim, mas o consórcio não é para quem tem pressa. Depende. Se você tem um determinado valor guardado e você entra em um grupo de consórcio, que é uma das coisas que o cooperativismo também faz, que é analisar um grupo, quando você entra, para saber se o recurso, de repente, o próprio que você tem, você já pode dar lance e no mês que vem você está com bem. Dá para fazer isso é possível, é verdade, e acontece, a gente faz muito esse trabalho, né? Então, o lance é isso. É o que vai determinar em que velocidade você vai pegar seu bem. E como que se dá o lance, como que se calcula o lance. Em cima do valor, eu estou falando do meu produto especificamente, por quantidade de parcelas. Eu vou dar um lance de 10 parcelas, de 20 parcelas, de 30 parcelas. Como é que eu vou saber se o meu lance é o vencedor? Isso. Né? É uma das coisas que também a gente faz. Existem duas possibilidades para você entrar no consórcio. Uma, num grupo que já está em andamento, que aí ele abriu, inaugurou-se aquele grupo, já faz 6 meses já. E aí você vai entrar nesse grupo 6 meses depois que ele inaugurou. Sobrou algumas vagas, você vai entrar. Nesses 6 meses, aconteceram lances. A gente vai pegar a média dessas pessoas, o histórico, aí fala assim, tá nessa média aqui. Se você der essa média aqui, coloca uma parcela, geralmente a gente fala, coloca uma parcelinha a mais aqui, que provavelmente seu lance pode ser vencedor. Então, vamos imaginar assim, se fosse, para ficar um número fácil para as pessoas entenderem. O bem custava 100 mil, ou 100, Exato. Tanto faz. E eu pagaria 100 parcelas, 1 por mês. Exato. Aí o que eu tô falando? Eu pago 1 por mês, se eu não for sorteado, isso. Pode ser que eu seja o 100º. Exato. E se eu quiser antecipar isso, é como se eu pagasse um financiamento de trás para frente, eu pego lá 4, 5 parcelas, Exato. Dou aqui para tentar sair. Exato. É isso mesmo. Para potencializar a possibilidade de antecipar a sua aquisição de bem. Né? E existe ainda você tirar isso de recurso próprio, do seu bolso, das suas economias, e após um tempo, conforme o grupo vai se acalmando, isso acontece geralmente, não vou dar prazo assim, mas depois de um tempo ele rodado, né? Tipo assim, 48 meses, vamos supor. Aí ele já andou 2 anos. Dali a pouco todo mundo contemplou já, assim, que queria lance, que estava naquela sede de lance, contemplou. Aí você consegue contemplar sem tirar dinheiro do bolso, utilizando um percentual da própria cota. Entendi. Né? Então, aí é o melhor dos mundos. Ou é o sorteio, ou é quando você espera esse momento que o grupo se acalma dos altos lances, tá? E aí você tira um valor, você abre mão de um próprio valor, em vez do 100 mil, você fala, não, eu vou tirar, eu quero só 75, eu dou 25 de lance. Esse dinheiro é meu.
na verdade. Sim. Tá? Você só abre mão dele, você dá em lance como se você estivesse pagando. De fato, você está, porque você está pagando a taxa administrativa sobre os 100 mil. Isso funciona comigo, isso funciona com qualquer um, tá? E aí você dá esse lance. E aí você não colocou dinheiro nenhum do bolso. Você não teve que descapitalizar nenhum investimento, nada disso. Isso também dá para fazer no Também, mas em relação, assim, essa questão do lance, né? Você falou, tem o lance e o sorteio. Uma carta lá, o pessoal que entrou, acontece os dois? Ou, por exemplo, eu dei um lance, tô participando, eu dei um lance, aquele mês, então não vai ter nem sorteio, porque eu já dei um muito lance, legal. e aí já vai ser meu, porque às vezes tem gente que pensa assim, eu não tenho dinheiro para dar, se todo mundo der, eu vou ser o último, então não vou nem entrar, né? É muito legal. O sorteio, numa instituição como a nossa, e não são todas as instituições que têm essa colocação, no nosso caso, da nossa administração, como ela acontece, é obrigatório tá? Por sorteio, né? Não vamos mentir número, para todo mundo é assim. Primeiro lugar, por sorteio de pagantes. Segundo lugar, as pessoas que deixaram de pagar. As pessoas que deixaram de pagar, elas também recebem de volta o valor que elas pagaram, excluído, falando bem diretão e certo aqui, excluindo a taxa de administração, porque já foi de um serviço prestado, então ele não volta mais, ele não volta para você, e do valor líquido, que é o seu fundo comum, que a gente chama de fundo comum, tem uma taxa de 10%. E aí tem mais um sorteado dentre essas pessoas. Paguei 3 meses. Aí todo mês também é obrigatório ter um sorteio. Esses dois sorteios são obrigatórios e são em primeiro lugar, tá? Na nossa administradora. Sim. Agora, no mercado, geralmente é o contrário, tá? Nos bancos, das administradoras, geralmente é o contrário. Primeiro, apura-se os lances, contemplo a quantidade de lances que houver. Se sobrar um saldo remanescente, eu pego esses dois aqui e contemplo ele, tá? Então, para a gente tentar identificar essa pessoa, o cidadão que o consórcio foi feito para mim, qual que seriam as principais características dessas pessoas? A principal característica é a paciência. Não tem jeito. Aí, ó. Eu sei que o professor tá rindo. Uma conversa. É a paciência, né? E adquirir o bem. Eu acho que é o principal, sim, tá? Mesmo que você tenha um lance. Porque, às vezes, hoje a média de contemplação, para você ter ideia, num grupo, vamos fazer o comparativo dos dois. São 15 contemplados de 15. Eu já vi grupos com 25 contemplados por mês. Então, são 25 pessoas que deram lance e que foram contempladas, né? Aí calcula-se, para isso a administração serve, calcula-se lá o fundo comum que foi arrecadado, que foi levantado, dá para entregar dessas pessoas, vão contemplar essa. Esses grupos têm quantas pessoas? Grupo, no nosso caso, de 1.000 pessoas. Mil Nosso pessoas. caso de 1.000 pessoas. Aí você fala, nossa, é um grupo, né, robusto, digamos assim, mas ele costuma terminar antes do prazo. Uma das características, por exemplo, parece um detalhe pequeno, mas é importante, a maioria, como para ser nosso consorciado, tem que ser nosso associado. Então, tem conta corrente. Então, debita-se na conta corrente. Isso faz uma diferença enorme. A nossa taxa de inadimplência é praticamente nula. Então, são grupos muito saudáveis. Em média, no imóvel, o grupo termina de contemplar 5 a 6 anos antes. Né? Olha, legal. Então, isso é muito positivo, isso é muito legal. O mesmo acontece, lógico, proporcionalmente com o veículo, porque o veículo ele é menor, são prazos menores. Em imóvel, a gente está falando de prazo de 240 meses, e no automóvel, o máximo em 86 meses. Então, proporcionalmente, esses grupos terminam antecipadamente, pela adimplência do grupo ser muito boa, todo mundo pagar, o saldo de contemplados é superior ao mercado, então esse grupo encerra-se antes, não há problema, devolve-se a taxa, o fundo de reserva também. Entendi. Então, o esquema do consórcio no cooperativismo, ele realmente é um negócio diferenciado. Quantos meses imobiliário? Imobiliário de 240 meses, 240. tá? E em automóvel a gente tem até 86 meses. Então, já que você comentou essa questão de automóvel e imobiliário, né? No caso, então, eu construí uma casa aqui, eu quero mobiliar ela. Até foi uma pergunta que a gente teve aqui, que
como é uma coisa que mexe com muitas pessoas, então várias pessoas tiveram dúvidas, a gente até juntou algumas perguntas aqui, achei pertinente até usar essa. Quero mobiliar minha casa. Legal. Não é um produto assim específico. Peguei o dinheiro, tá ali, vou pegar o carro. Quero mobiliar, são várias coisas, vou comprar em vários lugares diferentes. Consórcio se aplica nisso ou não se aplica? Consórcio se aplica, mas porém na categoria certa. A gente tem imóvel, tem automóvel, a gente tem a prestação de serviços. Eu vou te dar um exemplo comigo, real. Eu pintei a minha casa, comprei lustre e papel de parede para minha casa através do consórcio, né? Mas uma coisa é a operação de crédito para o imóvel. A outra é uma outra categoria de produto. Mas ela existe, então, ali dentro do consórcio para fazer. Existe, o consórcio é uma infinidade de produtos. É outra coisa que eu acho super bacana, que a gente tava brincando, dá para comprar o iPhone, tá mais barato. Dá para comprar o iPhone, como dá para comprar uma viagem, como dá para comprar a cirurgia plástica, o tratamento dentário. É legal até às vezes para questão que nem casamento também, pessoa que vai se casar. Festa tá de ali, casamento. Quero planejar, porque é um momento importante, né, da vida da pessoa, e às vezes a pessoa fica ali, às vezes, será que eu economizo? Será que eu faço um dia assim? Vai ficar na memória. Às vezes a pessoa tá sem saída, então é legal falar que também para isso consegue, porque planeja ali nos 3 anos antes, aí vai juntando, às vezes consegue dar o lance que tem. Isso, é muito legal. Por exemplo, num grupo de serviços, que é esse o caso, tá? Vamos falar, por exemplo, muito legal, o seu exemplo, da festa de casamento. É um grupo que tem um período máximo de 36 meses. Se esse casal se programa 3 anos antes, ele não tem com o que se preocupar, porque ele vai chegar no final, ele vai estar pago de qualquer forma, ele vai receber a grana. Legal. Entendeu? E vai parcelar a festa dele em 36 meses, né? Às vezes, se ele for gastar 36 mil reais de uma vez, ele não vai conseguir. Mas se ele pagar R$1.000 por mês, ele vai conseguir fazer a festa do jeito que deseja, né? Então, isso é muito legal também. É uma coisa que dá para fazer. Legal, interessante. Mais uma dúvida aqui tem que legal que eu acho que encaixa. A gente está falando, então, desses detalhes, das taxas, né? De todas as coisas que tem dentro de um consórcio. Uma pessoa que vai fazer, o que ela tem que se atentar ali no momento de fazer? Para ela falar assim, se eu estou fechando um bom negócio, realmente isso aqui está adequado para mim. Quais que são os pontos chaves assim que eu tenho que olhar e falar, não, certamente esse negócio vai me fazer bem? Olha, eu vou te responder com base nos maiores questionamentos e nas maiores frustrações que a gente recebe. É quanto ao prazo. As pessoas têm uma esperança, é muito bom a pergunta que você fez, mas quantas pessoas tem no grupo? Tem 1.000 pessoas. Tem 1.000 pessoas. E aí, a gente não pode esconder. Não dá para falar que não tem. Tem 1.000 pessoas. Então, se você está esperando ser sorteado, então tenha paciência. Então, não se saiba para o que exatamente que você quer, dada a quantidade de produtos que tem hoje. Antigamente, a gente só tinha o consórcio do veículo. Foi assim que começou. E beleza, era uma opção só, era um produto só e sabia exatamente o que esperar. E qual o contrato que você estava assinando. Então, hoje, existe um produto para festa e existe o produto para comprar essa mesa. São produtos diferentes. São administrações diferentes. Então, a questão de taxa é a mesma em todas? Não, são taxas diferentes. Então, mas aí, vamos imaginar assim. Você tem, por exemplo, o carro é o valor do carro no mercado. Então, ela é reajustada dessa forma. Reajustada mensalmente, inclusive, é importante falar também. Isso. De acordo com o valor do automóvel ali. E a festa? E o consórcio estético? Como é que eu... Tá. Cada um tem seu órgão que reajusta, tá? Vamos falar do veículo. É a FIP mensalmente, que a variação é maior de veículo. Sim. No imóvel, INPC. E todos os outros INPC. Só INPC. Só o veículo que é diferente. Então, se puder falar só o que é o INPC, para quem está assistindo, às vezes. É Índice Nacional de Preço de Consumidor Amplo. Legal. Isso eu tô feliz ali, ó. Ele tava fazendo assim, sem já parando, será que vai acertar? E é muito importante porque a gente falar é uma coisa
que a maioria das pessoas não falam e vem de parcela fixa de consórcio. É importante a gente falar, não é fixo. A taxa de administração é fixa, o fundo de reserva é fixo, o valor do prestamista é fixo, mas o reajuste do bem é importante. Lembrando, nós estamos comprando em grupo, tá? Então, se eu sorteio no primeiro mês, que todo mês vai ter um sorteado, eu vou estar com o valor do bem, né? Certo, beleza. E o último? Se não houver reajuste? O meu 30 mil do ano que eu contratei, no final de 3 anos vai estar, vou ainda ter poder de o mesmo compra? produto, Exato. Até porque agora, por exemplo, a FIP tá mudou um monte, né? Exato. Tipo assim, você vê carro aí que subiu 2, 3, 4, 5 Isso. mil, e se não alterar, a pessoa que fica por último não consegue comprar E o aí, como é que veículo. faz? Não é justo. É isso mesmo. É para isso que serve. Legal, interessante. Uma dúvida, aproveitando já essa questão do veículo, geralmente, assim, eu já vi lá, assim, vem, né? Consórcio, carta, veículo tal, e aí você pode escolher, né, se você quer 100% dele, 75, 50, tudo mais. Aí Bacana. esse seria um ponto. O outro ponto que nem eu tô ali, vou ver um Fiat Mobi, por exemplo, ali para comprar, tal, que esse aqui é um carro que tem bastante consórcio dele, só que aí saiu lá, fui contemplado, eu não quero comprar o Fiat Mobi, porque eu vou comprar um carro usado ali, um pouco mais em conta. E como que funciona isso? Porque no caso você tem que comprovar que você pegou esse dinheiro, você comprou ali no caso comprou um veículo, imóvel, comprou um veículo ali, aí depois eu posso ficar com o resto do dinheiro, como que funciona? Ou não, eu tô preso ao modelo, eu tô preso àquilo. Bacana, legal. Já foi dúvida isso já também. Esse é o veículo de referência para a atualização na tabela FIP, tá? Precisa ter um nome ali no veículo, justamente para ter essa atualização. Bens, quais são os bens que às vezes também, recentemente, por exemplo, eu tive uma troca. O meu bem, que estava no meu grupo como bem de referência, ele estava desvalorizando. Aí a administradora percebeu. Aí ele falou, não, faz uma assembleia e para todo mundo dar opinião. O bem de referência vai ser esse. Ok? Todo mundo concorda, porque ele está atualizando. Aí tem a justificativa, está atualizando melhor. Sim. Valor melhor de mercado, então vai ser com base nesse veículo que irá ser feita a atualização mensal. Beleza. Aí, quanto aos 50, 70, 100%, é justamente que será a cota que você está comprando será 50% da cotação daquele veículo. A cota Y que você está comprando será 75% daquele bem de referência. Essa é só para referência de atualização da FIP. Mas todo mundo faz parte do mesmo grupo, independente se comprou 50, 20... Isso, exatamente. E qual a outra pergunta que você fez também? Se eu fico preso, né? A comprar apenas aquele bem. Não, é só para referência. Saindo dali, desse aspecto, você pode comprar qualquer veículo. Se eu comprar um valor menor, o resto do dinheiro fica com... Pode devolver para você ou debitar no saldo devedor, tal. Mas a única regra que existe, se é 5 ou até 10 anos de uso. É isso. Existem grupo com 5 anos de uso e existe grupo com 10 anos de uso. Não sei se a maioria, eu não tenho a informação se a maioria está atendendo 10 anos de uso, tá? Mas 5 anos de uso Mas o automóvel fica alienado. O automóvel fica alienado. Fica alienado a administradora até o fim. Até o fim que você terminar de pagar. Tá? Não é o grupo, não. É interessante também que você comentou, qualquer mudança, qualquer alteração é feita uma assembleia. Não é vocês... mudou não, aqui, não é assim, farra do boi, não. É muito cuidadoso. Também não ficarem com medo de, do nada eu tô pagando um negócio, os caras de metem repente que o carro... muda e pronto. Não, vai aviso. Por isso que é importante a atualização cadastral. Principalmente num negócio que a gente paga tanto tempo, às vezes a gente esquece de atualizar um e-mail, um telefone, um endereço. Eles vão te procurar até sinal de luz, né? Para te avisar que tá acontecendo alguma coisa e para você dar a sua opinião, né? Para que a mudança se estabeleça. Mas fica assim, sim, você fica sabendo. Já fez consórcio, professor? Não, eu não fiz. Eu tô naquele outro grupo. Do empréstimo. Ele tá no empréstimo. Ele gastou 50 reais aqui, não precisa. Professor, infelizmente, é tipo pessoa que tem muita pressa, que gosta de consumismo, assim. Ele tá no... Não, mas você sabe que a minha primeira empresa foi logo quando nasceu o Plano Real. Né? Assim, foi um momento... Vai entregar a idade, hein, professor?
Enfim, eu tinha acabado de voltar do Japão, DKC, com dinheiro. Aí eu montei uma empresa, uma fábrica de calça jeans. E quando eu montei essa fábrica, só que começou o Plano Real. Então, assim, deu um boom de venda. E aí eu fui em um desses bancões e peguei o empréstimo para comprar mais maquinário. E aí eu entendi o quanto é difícil quando você vai com os bancões e não com a cooperativa. Porque naquele momento, né, o real foi assim, depois a demanda foi assim. Os juros subiram absurdamente, foi a 45% a Selic. Imagina a pancada aqui. Aí eu aprendi, nunca mais fiz isso. Mas legal. Mas vamos lá. E aí Além ele de decidiu estudar economia. Pegou trauma do negócio. Vou entender Tá, como funciona isso, que eu não quero mais sofrer. Ver alguém me enrolar. O que mais que a gente tem dentro do dia a dia ali que você poderia falar, olha, isso é uma outra opção além de consórcio, mas que soluciona vários problemas? É que você comentou A gente não que o consórcio pode é pros... deixar de boa, né? de falar do financiamento, né? Porque é aquilo, o consórcio é para a pessoa primordial, a paciência, não tem pressa da aquisição do bem. Mas não é todo mundo que é assim. Então não dá para falar que o consórcio é bom ou é ruim, ou o financiamento é bom ou é ruim. Eu acho que existe a necessidade que deve ser atendida, que é aquilo que a gente começou falando. Qual é a necessidade real? Porque, por exemplo, quando a gente fala de um veículo, vamos falar do veículo que é muito popular, o consórcio de veículo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com um veículo, que precisa trocar de... Existem empresas hoje que para contratar determinado funcionário, ela tem que ter um veículo no ano X, até ano X. E o cara precisa desse veículo, precisa trocar esse veículo, precisa ser assim, para a semana que vem. Né? Tá vencendo, precisa ser para a semana que vem. Talvez o consórcio não seja para ele. Ele vai ter que ter um pouco mais de paciência, ele vai precisar do financiamento. Sim. Né? Aí cabe procurar a melhor taxa. Sim. Aí é uma questão de procurar a melhor taxa. Mas não tem como ele fugir do financiamento se ele não tem um capital reservado. Você vê até pela questão de motorista de aplicativo mesmo. Quando começou a ficar em alta, não tinha como a pessoa falar assim, vou entrar agora aqui, porque eu lembro que exigia um modelo de carro num ano X. Isso mesmo. Então não tinha como a pessoa falar assim, vou entrar aqui, quem sabe daqui uns 5 anos sai, 5 anos já não tem mais nem... Daqui 5 anos não tem mais nem Uber, já tudo autônomo, né? É isso mesmo. Então, é exatamente acho que eu lembro até questão assim, tipo, até própria, particular. Eu lembro que quando meu irmão nasceu, meus pais não tinham carro, tiveram que fazer para comprar um carro, porque ele pensou assim, eu tenho que ficar levando no médico, um monte de coisa assim. Então foi uma necessidade, teve um momento que não tinha como falar, nossa, vou fazer algo que demora. Então, por isso que Aí vai falar que o financiamento é ruim? Eu não gosto disso, desse negócio. Ele soluciona o problema, né? Talvez esse é o ponto, né? Solucionou o problema. Solucionou o problema. Aí está dentro do que você pode pagar. Aí a gente entra na conversa que o professor sempre fala, na questão do... Por isso que é bom, aí a gente mistura os assuntos aqui, né? Junta, no caso, né? Que é sempre fazer as reservas, sempre ter o controle do que tá, porque se você também faz um financiamento e você sabe que você pode pagar aquilo que você tá pagando por mês, mas a taxa, mas tá dentro do seu, tá atendendo o que você precisa na hora, também faz parte. Você pensou para fazer, né? A pessoa pensou para fazer, calculou, por mais que às vezes esse seja um evento surpreendente, uma mudança, tal, que nem no caso, poxa, pensei, filho vai nascer, não vai ficar impossível de ficar levando para lá e para cá, mas espera aí. Qual é o valor que eu posso financiar? Qual é o tipo de veículo que eu vou comprar? Quais são os custos que eu vou ter? É só parcela de financiamento? Tem seguro? E a manutenção? Aí é uma série de outras coisas que às vezes eu sinto assim, financiamento é uma fria. É uma fria se você não considerou tudo que devia. Mas se agora, para trabalhar ou para viver, você precisa do carro, experimenta viver sem, então. Sim. Se é item essencial, básico, para você trabalhar. Não, e vamos pensar nas empresas também, que elas muitas vezes precisam do capital de giro ou precisam fazer um investimento. Não é que está com um problema. O problema é, eu preciso crescer, porque se eu não crescer, o concorrente vai crescer. Exato. Perfeito. E para as empresas que fazem um controle do, eu vou comprar isso, e isso vai me gerar tanto, e eu vou aumentar o lucro em tanto, e aí a pessoa, ela tá num caminho certo, que ela sabe o que ela vai fazer com aquilo. O problema é se ela, vou comprar aqui, vou ver se dá alguma coisa, se ajuda, se... Essa parcela dá, né? Tipo, se essa parcela dá aqui, eu sei que tem muita gente que faz isso. É por isso que falam mal do financiamento depois. Essa parcela dá? Explicar depois tudo certinho. Essa parcela dá? Então vamos.
mas não calculou uma série de outros custos que viriam com o veículo, e principalmente quando é o primeiro veículo, Sim. né? Não calculou uma série de possibilidades que esse financiamento iria acarretar na vida financeira. Aí fala que isso não presta ou aquilo não presta. Lógico, o melhor dos mundos seria todo mundo com um salário lá da Europa, né? O professor deve conhecer, em torno de R$ 5.000, alguma coisa assim. Aí a gente reserva 30% para o emergencial e mais 20% para o longo prazo, e a gente vive com os outros 50%. Lindo seria isso, mas não é essa a realidade do brasileiro. Sim. Né? Não, eu acho interessante deixar claro que a alavancagem, aí a gente está falando de pessoa física, mas a pessoa jurídica, todas elas vivem com alavancagem, porque se ela é boa em fazer dinheiro, quando ela pega o dinheiro, ela faz mais dinheiro. Eu acho uma característica admirável. Quero aprender isso. De verdade, eu acho admirável isso no empresário, que é de operar dessa forma e ter sucesso. E quando isso é bem feito, talvez acompanhado de um profissional que realmente faça isso da forma certa, o crescimento é muito grande. Exato. É muito legal. É preciso ter consciência, estudar as possibilidades, procurar ajuda quando não consegue fazer sozinho. Né? Para fazer da forma certa. Talvez é isso, é procurar o gerente, conversar, ver qual que é a possibilidade. Porque muitas empresas quebram, não porque não dão lucro, mas porque não tem capital de giro. Porque o não ter o capital de giro, eu brinco que é mais ou menos assim, é como a engrenagem e não ter a lubrificação. O capital de giro é a lubrificação, a engrenagem já funciona, a empresa sabe, né? O empresário sabe lidar e fazer o dinheiro. Mas se ele não tiver aquela lubrificação para conseguir fazer girar a roda. É muito legal. E em relação a essa questão do financiamento, como que funciona para uma pessoa que vai ali pegar no sentido de ela tem uma renda X, o financiamento ele vai ser proporcional, até quanto que eu posso ir dessa minha renda? Falando de consignado, né, que é um produto que a gente opera, aí com o PJ é um outro caso. Falando de consignado, recentemente foi liberado 40% de margem de comprometimento. Calma aí, vamos deixar para o pessoal claro. Financiamento, aquela pessoa que foi lá comprar o carro, financiar. Isso. Consignado, quem pode fazer um consignado? Consignado é para assalariado. Tá? Assalariado, e aí desconta direto na folha de pagamento. Em comprometimento de margem, o que a gente mais utiliza é 40%. Hoje é medida provisória, tá? 40% era 30%, subiu para 35% e foi para 40%. Não cabe a mim ser favorável, desfavorável, achar certo ou achar errado. Mas foi para 40% e até para benefícios federais. Vai liberar agora 40%. Tá? Funcionário público, quem é aposentado. Funcionário público, aposentado, esses que têm um convênio em folha de pagamento. Operação de financiamento de veículos, a grande maioria vai operar no 30%. Tá? Aí, quanto à tomada de PJ, é a mesma regra do comprometimento, isso falando mais, como eu opero mais com consórcio, né? É uma regra, às vezes, diferente de um PJ, que é um crédito parcelado, enfim, um giro parcelado, aí algumas outras regras que não cabe a mim, porque eu não sei dizer, tá bom? Mas em termos entre crédito no consórcio, lembrando, o consórcio também, depois que você é contemplado, você passa por avaliação de crédito, tá? Então, que nem uma das coisas, inclusive, o pessoal fala, você tá com o nome sujo, faz consórcio. Mentira! Não pode fazer consórcio, porque depois que você for contemplado, vai alienar um bem, né? Aquele bem vai ficar alienado, é dado em garantia na operação, e aí você passa por uma avaliação de crédito também. Renda de 30%. Consignado, que são produtos distintos, consórcio, financiamento, consignado, são produtos distintos. Então, no consignado de funcionalismo público ou do INSS, mais especificamente é 40%. Então, é um pouquinho mais aí. Então, para a gente dar um exemplo para o pessoal, se a pessoa ganha R$1.000, ela pode comprometer até R$400 de parcela, não é o financiamento. E a parcela pode ser até em quanto tempo, Tami? Pode ser até em 86 meses, o prazo mais longo nosso, mas já vi
no mercado de 140. É um financiamento imobiliário, assim. Então, Consignado, é um bom tempinho. porque aí Até quer dizer, 140. ele compromete esses 400, mas o volume que ele pode pegar é maior, É porque bem maior. você vai dividir isso em meses e a partir Isso. daí você, às vezes, compra seu Exatamente. carro, monta seu Isso, negócio. exato, pode ser. Não o lanche lá que eu, de R$ 1.000 que o João falou. Você tem essa também, João? Que isso? Não sou desses. Eu sou um poupador nato. Mas, então, vendo por esse lado, qual seria a grande diferença, assim, uma pessoa que está entre o financiamento e o consórcio? Seria o tempo e a questão de que um trabalha com taxas administrativas e o outro já é a questão dos juros. Isso, exatamente isso. O principal que vai definir, acredito que seja isso, né, professor, também quero a sua opinião, é o quanto aquele bem deve ser consumido imediatamente. Né? Se você tem um veículo, ou até uma máquina, né, Sim. que ela para sua empresa, que ela deve ser adquirida imediatamente, senão a sua operação para, e você não tem o recurso na mão, financiamento. Uhum. Se você está planejando a troca daquela que você já comprou, aí pode ser o consórcio. Né? É a pressa. Sim, a pressa. Né, time is money, né? Exatamente. E aí a gente vai em algum momento falar. Mas pensa assim, né? Às vezes o cidadão é representante comercial, ele vende fertilizante e tem que rodar o Oeste Paulista todo. Se ele estiver rodando de carro velho, a manutenção vai ser tão grande que compensa muito mais esse financiamento, porque ele está na garantia, ele está funcionando, ele vai dar uma impressão melhor na hora de vender, né? É uma série de fatores, né, que a gente tem que considerar. Isso é importante porque é real, é isso que acontece. Né? Que principalmente quando a gente coloca, assim, se a gente vai pesquisar algumas coisas no YouTube, para falar que é bom ou é ruim, eu percebo uma imparcialidade, uma coisa até sem noção da situação do brasileiro, não é? O melhor, consórcio é uma fria, que não sei o que lá, o financiamento é uma fria. Mas, você sabe a situação do cara? Há situações. O melhor, todo mundo sabe que é ter dinheiro guardado, rendendo. E muito, entendeu? Mas não é assim que todo mundo vive. Sim. Né? É importante. Eu vi uma história ótima, assim, que ele falou assim, ele vendia batata, ele adoraria ter uma caminhonete, fez uma consultoria, o cidadão falou assim, olha, com que você vende de batata, não comporta a sua caminhonete. Mas ele foi lá e comprou a caminhonete, né? Financiou a caminhonete. E aí, depois de 2, 3 meses, e aí, como é que foi? Rapaz, tá tudo certo, eu tô pagando, tá? Mas como é que é? Não, o pessoal me viu de caminhonete, começaram a correr atrás da minha batata, que acharam que era a melhor do mercado. E ele começou a comercializar batata de outros produtores, vendendo como dele, por causa da aparência do corpo dele. Que é a tal da teoria comportamental, né? E existe, é claro. Isso deve ser colocado em consideração, porque tudo isso é o que acontece que você tem que avaliar na tomada de decisão. Sim. Né? É coisas que É claro que isso não vai ser uma coisa matemática, né? Que assim, não vai acontecer todo mundo. Mas deve ser considerada. Tá? Dá pra se colocar ali em jogo pra pensar. Não vai ser o fator, acho que, principal pra uma decisão, mas não dá pra excluir também e fingir que não pode acontecer isso. Particularmente, eu não teria feito, mas assim... eu com certeza eu não posso julgar, né? Eu com certeza teria. Mas se eu fosse, de repente, se fosse dar uma consultoria pra alguém, com certeza iria levantar esses pontos. E aí vamos pensar assim, quero fazer um consórcio, quero financiar minha casa, meu carro, não sei o quê. Preciso ser cooperado, eu vou para a agência, onde que eu vou na agência, com quem eu falo? Precisa ser cooperado, precisa procurar a agência, seja ela... A gente tem agência digital também agora, então... É bem legal essa história, né? Não tem fronteira. Procura a agência mais próxima, realmente, vai estar bem próxima no celular, entendeu? Não tem. Já pegou, já. Aí mostra, vai, João, mostra. Mostra quem ainda tá pagando. Vai, tá acabando já, gente, só até dezembro, ele falou. E aí, abrir, sou cooperado, a partir daí, todos os produtos são ali. Tem uma infinidade de opções. E eu sou muito suspeita para falar, né? Que é muito melhor do que... Não pode falar, né, Bruno? Mas é melhor sim. Tem que falar vivo e tem que ter.
Mas é melhor ter conhecimento. Conhecimento. Eu posso falar com Quem quiser vai lá tirar a prova, né? Não é? Vai perceber também, vai feito o falar desafio. mesmo. Tá feito o desafio. Legal esse desafio. Vai, observe o mercado e compare. Quero ver se o papo tá Não mentindo. nem acreditar na Tami que ela tá falando aqui. Se achar que é só merchan, propaganda, vai atrás. É isso aí. Mas interessante. E é muito fácil, então, que nem a Tami falou, acho que para ser cooperado. E acho que essa que é a questão. Acho que nem a gente fala, a pessoa também ir conhecer. Às vezes a gente fala que a Tami tem a posição dela, eu também, enquanto vejo tudo que acontece lá dentro, também tenho essa mesma posição de enxergar aquilo que ela enxerga. Então, acho que é mais do que um convite, vai lá entrar na cooperativa. Não, vai lá conhecer a cooperativa. Entenda como funciona, entenda os valores, entenda o que a gente faz, converse com o gerente, procure alguém. E aí você, assim como tudo que a gente está falando aqui, a palavra final é da pessoa, é o convite também. Analise, pesquise. Acho que a ideia da conversa é a gente abrir os olhos. Abrir os olhos das pessoas para realmente falar assim, tem esse, tem esse, tem esse. A decisão é sua, mas a gente não pode ficar escondendo o que a gente tem e o que a gente faz. Que acho que a gente tem que deixar claro, porque as pessoas não vão falar isso. Bancão, esquece. Vai falar, vai nesse aqui. Até às vezes fica até meio difícil poder decisão lá, né? Que você já chega aqui, mensagem, pré-aprovado aqui pra você já fazer e já fica até numa situação meio assim. Então acho que o convite é mais, vai conhecer. E acho que conhecendo, se identificando, eu tenho certeza que uma pessoa que tá ligada com esses valores de querer crescer, de querer colaborar e ajudar, que nem a Tami falou, eu ajudo pessoas e ganho dinheiro. Sim. Então, acho que as pessoas que estiverem ligadas a isso, com certeza vão ter muito sucesso e vão se dar muito bem dentro da Cicobi Paulista. É um valor primordial. Legal demais. Professor, tem alguma coisa para completar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que com um bate-papo bem legal. É um prazer. Ai, tudo meu. E eu tava morrendo de medo de vir conversar com você. Aí eu falei assim, gente, ele é PH dele, é isso, ele é aquilo, ele vai começar a falar disso comigo e eu detesto isso. Não dá nem pra falar os nomes da faculdade que ele fez. Não, e a quantidade de países que ele começou a falar que tinha avisado. Eu falei, rapaz, eu não vou nem pra Martinópolis. De verdade mesmo. Daqui eu te entendo porque eu também tive esse medo. Dava um mordo, tá vendo? Sofisticado, entendeu? Você conquistou a simplicidade, você é muito sofisticado. Que bom. É um prazer. Mas muito assim, legal. eu acho que é isso. E para mim também está sendo um prazer, né? Eu acho que essa coisa de participar desse contexto do cooperativismo, sou cooperado também, já estou apliquei a porta de capital lá. É importante. Exato. Bom. Porque realmente vale a pena. Eu acho que é uma coisa que muda o conceito, muda a maneira de pensar, e eu acho que esse bate-papo foi importante para as pessoas entenderem as possibilidades que tem dentro do Cicobi. Eu acho que é legal também. Foi um prazer. Tudo meu. Mesmo. Queria agradecer então, professor, mais uma vez aqui, a gente tá junto aí. Professor, já estamos aqui, já parceiro, já. Ele ainda não reivindica a caneca, viu, professor? Reivindica a caneca. Mas, professor, sempre um prazer estar aqui, eu aprendo muito. Às vezes a gente brinca essas questões que ainda tem que colocar em prática, mas acho que o mais importante é ter o aprendizado, que isso aí não tem como ninguém tirar. Então, a hora que bater ali, que eu perceber que eu preciso fazer as coisas assim, eu acho que eu vou ter o conhecimento e a base, acho que é isso que você está passando através da simplicidade. Tami, tenho nem o que falar. As pessoas que assistirem com certeza vão ter esse mesmo sentimento de brilho no olhar, assim, porque delícia. É isso que você tem, é isso que você passa. Eu tenho a oportunidade de ver você ali trabalhando dia a dia, não porque às vezes a gente acaba não se encontrando ali, mas às vezes que eu vejo sua empolgação, eu vejo ânimo, eu vejo que é algo que não é que você montou uma pessoa pra vir aqui, é o que você é. Tem nem tempo, com aquela quantidade de fio que eu tenho lá em casa. E isso aí realmente faz a diferença. Mais uma chapinha, né? Então, obrigado mesmo por ter vindo até aqui, foi um prazer, tenho certeza que aprendi um monte também, são várias dúvidas, é um bate-papo muito interessante, foi gostoso, foi divertido. Né? Quem for assistir também acho que vai se sentir dessa maneira. Seja bem-vinda quantas vezes for aqui, você sempre vai estar de portas abertas para vir conversar com a gente, acho que toda vez que tiver novidade ou não, bater um papo também sempre é bom sobre economia, entende bastante, viver a realidade, legal, então obrigado mesmo pela participação de cada um, e obrigado também você que assistiu até agora esse nosso podcast, obrigado, compartilhem nas redes sociais, fique à vontade também para participar, para comentar, tudo que estiver sendo comentado dentro do YouTube, dentro das plataformas, dentro do possível a gente sempre vai responder, a gente sempre vai estar com outros conteúdos, a gente tem nosso informativo econômico, tem as páginas do Cicobi Paulista, enfim, a gente tem material diverso de todas as maneiras, e acho que por fim, acho que a mensagem final esteja disposto a ir lá conhecer a Cicobi Paulista,
a vivenciar tudo isso que a Tami vivencia ali na prática. É algo que ela vivencia enquanto trabalho, mas ela também, acho que tenho certeza que vivencia enquanto cooperada também. O professor também que é um cooperado, eu também que sou. O Bruno que tá ali gravando a gente. Então fica esse convite. E o meu muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente mais esse bate-papo.